Meu nome é Sabrina Micaela, estou na TV Relacionamentos, sou da agência Nós Modo Brasil. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós temos aqui também uma presença internacional, tá? Direto da Eslovênia, um grande profissional que veio nos brindar. Ele chegou da cidade aqui do interior, próximo a Campinas, para nos dar essa brilhante entrevista. Andrei Vaz, gratidão. Sempre muito bom revê-lo, meu amigo. Muito obrigado, agradeço pelo convite e sempre é bom participar com vocês aqui. Perfeito. Andrei, conta um pouquinho para os nossos internautas, lá, o seu nascimento lá na Eslovênia, tá? Um pouco de lá e o teu projeto aqui no Brasil, tua trajetória. Então, eu nasci na Eslovênia, era a antiga Iugoslávia, ainda uma coisa curiosa que aconteceu fora do meu entendimento, quando eu tinha uns 6, 7 anos, na época estava vendendo lá chicletes individuais. E cada chiclete estava coberto com bandeira de um país e dentro tinha informações básicas, né? Nome do país, capital, população e mais algumas coisas. Enfim, eu consegui juntar mais de 100 essas bandeiras. E sempre quando meus pais receberam visitas... E era diferente, então? Diferente, todos os países. Sempre as visitas mostravam para mim a bandeira de um país e eu decorei tudo. Todas as informações, inclusive, isso é mais de 100 países. Então, nessa idade, 6, 7 anos, todo mundo fica com a impressão, mas o que te leva a aprender todos esses países, né? Então, eu acho que a minha alma já estava falando, precisa viajar, precisa sair. Né? Olha, ainda bem que você não respondeu. É que senão eu não teria mascado todos esses chicletes. Não fui só eu, né? Reconheço que foram vários, mas pedi meus amigos, todo mundo estava me dando essas bandeiras. Eu falei, quero juntar todas. Ok, interessante, tá? Muito legal. Obrigado. E você chegou aqui no Brasil você já tinha estudado um pouco lá também? Olha, você pegou a época do Tito ainda, né? Ainda. Tá. Ainda. Ele comandou a Hungria, né? Iugoslávia, né? Mó de fé, inclusive, né? Bastante. Inclusive, eu estava servindo o meu serviço militar ainda naquela época. Ele já faleceu, mas ainda era a antiga Iugoslávia. Só que já deu para sentir umas rixas, né, entre as nações, né? A Iugoslávia sempre era um mini conglomerado das nações, religiosas, idiomas, enfim, né? Cada um começou a puxar depois para um lado. Infelizmente, não aconteceu, não se resolveu de uma maneira pacífica. É verdade. Mas espero que cada um aprendeu algumas lições e que a partir de agora a gente consegue lidar melhor com diferenças. Inclusive, estamos presenteando assim, umas diferenças. Parece que as tensões começam a se aumentar entre as nações. Espero que a gente consegue aprender uma vez que tem meios diferentes para poder resolver todas essas tensões. Perfeito. Ao invés de competir um com o outro, uma maneira pode ser cooperar, né? Ao invés de enxergar as diferenças, né, que obviamente existem, cada um de nós tem uma certa diferença, mas podemos ver do mesmo jeito. Ora, podemos ver essas são diferenças, mas a gente tem muitas semelhanças também. Né? E a partir daqui a gente consegue começar a construir música
Ok. E você nunca tinha falado nada em português? Lá? Sabe que tem uma coisa interessante, eu sempre gostei de viajar, né? Primeira vez saí sozinho da casa com 17 anos, de carona, virei metade da Europa. Eu falei para meus pais que eu vou ficar 2 semanas em Munique, na casa do meu tio. Aí 3, 4 dias lá, falei, chega, deixa eu ir a outro lugar. Ele falou, onde você vai? Eu falei, não sei, provavelmente para Paris. E foi, né? E foi super divertido. Mas depois, alguns anos depois... Você nunca tinha medo? Sabe o que aconteceu? Primeira vez, na verdade, antes do que ele sair sozinho, um cara me assustou. Ele falou, olha, tem lá umas gangues de motoqueiros, isso, outro, terceiro. Aham, tá bom. A mesma coisa, quando fui, em 94, fui a primeira vez para Venezuela, também fui sozinho. E você não falava espanhol também naquela época? Não, pouca coisa. Pouquíssima coisa, algumas palavras bem básicas. E fui para a fronteira colombiana e um cara falou, você não tem medo? Eu falei, sabe como que acontece na vida? Quando você está enfrentando umas certas situações, obviamente você está sentindo várias coisas. Medo pode ser uma delas. Mas a arte é aprender a lidar com esses medos. Medo, em princípio, não pode ser fato de impedir ou paralisar a pessoa, né? Mas, inclusive, tem uma história muito interessante aqui. Uns anos atrás, estava trabalhando numa empresa, faz 5, 6 anos atrás, todo mundo estava falando metas e objetivos, só isso. Eu pensei interessante nisso, né? E comecei a trabalhar com algumas pessoas depois um pouco diferente. Eu falei, tá, nós temos metas e objetivos aqui. O que acontece se a primeira coisa a gente começa a conhecer, entender os medos, incertezas, preocupações em relação a essas metas e objetivos? E a experiência foi muito interessante porque as pessoas começaram a entender que é normal que cada um de nós está enfrentando umas incertezas, ou medos, ou qualquer coisa. Desconhecido. Mas quando você começa a colocar isso de uma forma estruturada na sua frente, ou até escrever no papel, parece que assim, metade desse peso diminui. Porque você começa a encarar isso de uma forma mais consciente. Ok. E as pessoas, entendimento melhor, e as pessoas tiveram uns resultados bem melhores, assim, mais facilidade de encarar esses desafios na frente. E aí, quando você chegou aqui e começou a aprender o português? Olha, eu reconheço que o português para mim, primeiro eu aprendi espanhol, né? Enfim, tinha lá, depois comecei a viajar muito para a Argentina, Paraguai, Uruguai. Quando eu vi português primeira vez, e era português de Portugal, eu pensei, nossa, que idioma diferente. Como que eu vou, sabe, vários idiomas, me deu uma outra palavra, você pega, se entende, mas português de Portugal para mim era muito diferente. Eu reconheço que brasileiro era mais fácil para mim entender, né? Era mais, mas ainda a estrutura gramática, as palavras, tem horas que, sabe, e brasileiro tem outra coisa, muitas vezes fica gentil, eu falei uma coisa, pensei que era certa, falei errado e ninguém estava me corrigindo, eu falei, deve estar certo, ninguém fala nada, até que depois de alguns anos, um cara falou, você está falando isso errado. Eu falei, essa coisa é errada? Eu já faz anos que estou falando desse jeito e agora a primeira pessoa que está me falando que está errado. Ele falou, a pessoa não gosta muito de corrigir outros.
enfim, né, acontece isso e reconheço que apesar de todo esse tempo aqui, tem horas que ainda falo umas coisas meio esquisitas, né, começo a falar uma coisa, depois enrosco em algum lugar, volto atrás, tá, vamos achar outra. Mas faz parte, né? E como é que você se tornou aí o mentor, né? E uma dessas pessoas que vai nas empresas e faz o planejamento, né, e consegue fazer tudo que você faz hoje? Sabe coisa interessante? Assim, pode ter várias respostas, né? Mas uma delas é porque eu estava enxergando essa necessidade comigo mesmo, né? Tinha algumas coisas que me parece que eu estava fazendo bastante disfuncionais e estava batendo cabeça uma vez, segunda vez, terceira vez. Tem algumas coisas que ainda faço isso, eu reconheço, né? Mas pelo menos aprendi algumas coisas. E falei, gente, não é possível isso, quero aprender a fazer de uma forma diferente, né? Então foi, eu diria em primeiro lugar, minha própria necessidade de melhorar a maneira como que eu estou pensando, como que estou processando algumas coisas, né? Foi isso que depois começou a fascinar e comecei a fazer uns cursos, primeiramente ligado à neurolinguística, desenvolvimento de pessoas, depois aplicações disso em marketing, vendas, enfim, depois disso fiz uma série de cursos e uma vez até lembro, voltei dos Estados Unidos, fiz um curso lá de 4 dias, comprei mais uma dúzia de livros, pensei, eu vou ler esses livros, já vou saber muita coisa, né? E fui só depois que comecei a descobrir que não sei quase nada, porque tem uma série de coisas ainda para aprender. Tá certo. E na verdade é um caminho sem fim, né? Eu falei, vou aprender até o último segundo da minha vida. Não, que ótimo, um propósito maravilhoso. Quantos idiomas você fala hoje, André? Entende? Basicamente uns, assim, relativamente bem, 4, né? Me viro mais em 2, 3 outros, né? Não que tenha influência perfeita, mas assim, se você me joga de paraquedas em algum lugar, me viro de um jeito. Parabéns, viu? Mas isso daí é força de vontade. Porque grande parte das pessoas não gosta de encarar um desafio assim. Você fala, olha, a empresa fala, você gostaria de morar em tal país? Mas aí você tem que melhorar o idioma. Ah, então não quero. Sabe, são as escolhas, né, que a gente faz. Sabe, aqui tem umas coisas, por exemplo, muito interessantes. O Brasil é um país continental. Sim. Né? Mais de 200 milhões de pessoas. Eslovênia tem população 2 milhões. Não dá nem para um bairro de São Paulo aqui, né? Verdade. E outra coisa, como aquilo que eu falei no início, que um dos meus desejos era viajar, eu falei, cara, se essa é a situação, então você tem que começar a aprender. E eu lembro que com 12, 13 anos eu estava comprando revistas inglesas, americanas, comecei a ler, anotar palavras que não entendi, buscar, depois sempre estava fazendo essas anotações, né? E chegou um tempo que dei algumas lições também para minha professora de inglês na escola. Ela falou uma coisa, eu falei, professora, não é assim. Nossa, isso é chato. Mas bacana. E você está gostando aqui dos projetos que você está desenvolvendo? Estou gostando sempre, foi uma coisa que achei interessante, né? Levando em consideração também que falei antes, né? A importância de aprender, a importância de desenvolvimento, de crescimento, talvez
nesses tempos que é recente a gente passou mais a dia. Né? Antes me parece que sempre era importante, sim, que era como a gente lida com outros. Depois, quando começou a pandemia, parece que isso mudou para entender como a gente lida com nós mesmos. Verdade, né? Então, é importante e precisa, tem muita coisa para fazer aqui. Legal. Andrei, você se especializou na parte organizacional, né, na parte de planejamento, processo também, principalmente com a parte da pessoa humana, né, os gestores, né? Então, você gosta também dessa parte aí de habilidades, competências de gestores? Gosto disso, faço muitos trabalhos individuais ou em grupos pequenos, né? Então, vejo muita importância, vejo muitas necessidades nesses caminhos, nessa área, e estou desenvolvendo alguns outros trabalhos em paralelo. Né? E foi justo esse trabalho individual que me abriu mais algumas outras portas também de atuação. Perfeito. Andrei, nós estamos em instantes finais, tá? Quero que você volte outras vezes. Você pode deixar seus contatos para o pessoal entrar depois? Bem, por exemplo, no LinkedIn, vocês me acham com Andrei Vasle, só que tem um detalhe, Andrei é com J no final. Isso, nós vamos escrever aqui. Vocês escrevem aqui, no Instagram é o contrário, é Vasle Andrei. Né? Enfim, quem você coloca as coisas talvez fica mais fácil por escrito. Tá. Meu e-mail vasle@vasle.com.br, talvez fica mais fácil. Então fiquem à vontade, se alguém tem algumas dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, por favor, entre em contato. Perfeito. Gratidão, viu? Eu que agradeço, Kendi, pelo convite, sempre muito gentil, excelentes perguntas, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado. Volte outras vezes, tá? Agradeço. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Andrei Vasle. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.